E nós vemos a preocupação de Deus, né? Nós falamos no outro estudo bíblico que nós estávamos fazendo sobre o cuidado de Deus para com o ser humano, né? E nós vemos essa preocupação de Deus, que ele preparou tudo para o ser humano, inclusive o lar, a casa, ele preparou todas as coisas que o ser humano precisa e deu também ao ser humano inteligência para realizar muitas coisas e, com certeza, construir casas, construir cidades. Foi uma habilidade que Deus deu para o ser humano, uma inteligência que realmente faz com que o ser humano se torne entre as criações dos animais, né? Porque nós fomos criados em forma animal também, porém somos diferenciados por muitas questões, inclusive pela forma da nossa racionalidade, da nossa razão, do nosso sentir, do nosso estar, da nossa forma de comunicação, de falar, de poder entender, se visualizar mentalmente, de pensar e de projetar, de criar muitas coisas, de inventar. O ser humano, ele inventa muitas coisas. E nós temos visto isto aflorar no ser humano. A cada dia o ser humano inventa, cria coisas incríveis, realmente. Que nós ficamos até mesmo, às vezes, admirados com a criação ou com as criações que os seres humanos intentam, projetam e realizam. É muito interessante essa questão que diferencia o ser humano de todas as demais criações animais que existem sobre a face da Terra. E por isso o ser humano, ele é um ser muito especial. Foi a última criação de Deus. Foi a última criação que Deus fez. Foi a coroa, chamada coroa da criação. Então nós temos essa premissa, temos essa doação de Deus para nós, que nos doou o seu espírito de vida. O ser humano vive, mas ele tem uma vida diferenciada, ele tem uma vida diferente, ele é um ser diferente, ele é uma criatura diferente. É realmente como se fosse uma criação, vamos fazer assim uma comparação a anjos. Deus criou também os anjos, né? Houve a criação dos anjos. A Bíblia não detalha exatamente sobre a criação de anjos, pelo menos lá no Gênesis, mas com certeza os anjos já existiam, tanto que teve ali um anjo que foi ali o tentador, serviu para tentar. Se usou de um animal terrestre que Deus havia criado, e aquele anjo se utilizando daquele animal que é a antiga serpente, esse ser que já havia sido criado por Deus, possivelmente antes de toda aquela criação, não sabemos exatamente quando foi que Deus criou os anjos, se foi antes de todas as coisas ou se foi depois do 7º dia, pode ter sido também, né? Uma questão aí
de discussão teológica, mas com certeza Deus criou os anjos, e a Bíblia fala muito sobre os anjos. E o ser humano foi criado como uma espécie diferente, uma espécie que foi feita para estar, foi criada para estar próximo a Deus, para estar conversando com Deus, para falar com Deus, para estar vivendo, tendo uma vida social com Deus. Não somente com os outros seres humanos, mas com Deus. Deus criou o ser humano para ter dois tipos de relacionamentos: o relacionamento com Ele, Deus, e o relacionamento também com as outras criaturas e as outras pessoas. Então, o ser humano é um ser totalmente diferenciado dentro da criação, dentro do que Deus criou durante aqueles 6 dias.